Inspirando e expirando. E sentindo uma conexão. Uma conexão de você com você mesmo, se alinhando, conseguindo relaxar, conseguindo conectar o seu corpo, sua mente, sua energia, e nós nos conectarmos aqui entre nós. Isso. Muito bem. Abrindo os olhos. Se você quiser deixar a câmera aberta, acho que é bacana a gente poder olhar para quem está aqui, né? Uns olharmos para os outros. E vamos lá, né? Agora a gente, sempre que faz uma meditação, a gente consegue entrar num padrão chamado coerência. E a coerência cardíaca, a gente treina muito isso na nossa, na nossa mentoria. É algo que faz com que nós consigamos estar mais conectados na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, nos conectarmos aos outros também, né? E isso que a gente busca quando a gente fala de alinhamento, é estarmos alinhados na vida. Para quem não me conhece, né, alguns aqui já foram meus alunos, outros estão em grupos de mentoria, outros já acompanham, alguns talvez eu ainda não conheçam, é um prazer tê-los aqui também. Bom, eu sou o Roberto Debski, eu trabalho como médico, como psicólogo, sou terapeuta sistêmico e mentor nessa jornada de buscar trazer a prosperidade na vida. E eu quero trazer para vocês uma ideia que talvez não seja muito familiar ainda, mas falar sobre a prosperidade de uma maneira mais ampla, né? Falar na prosperidade como um padrão que envolve a vida de uma maneira muito maior do que somente o financeiro. Tá? Porque quando normalmente a gente trabalha e fala em prosperidade, nós sabemos que as pessoas pensam muito no padrão do financeiro. Tá? E um dos pilares da prosperidade realmente é o financeiro. Né? Então, quando a gente fala do nosso padrão, de como nós lidamos com a questão do dinheiro, quando nós falamos da questão. Alguém fazendo eco aqui? Acho que pronto. Quando nós pensamos, né, em relação ao dinheiro, muitas crenças, e nós falamos como crenças limitantes, elas aparecem. Tá? O que são crenças limitantes? Crenças ou convicções são padrões inconscientes que nós trazemos, que modelam e dão resultados na nossa vida. Vamos pensar no iceberg. Todo mundo conhece a figura do iceberg, né? Um iceberg, a gente vê uma pontinha de gelo para fora do mar, né? Que é aproximadamente menos de 5%, e abaixo ali do mar, algo que não fica visível, é cerca de 95%. Tá? Então, o iceberg é como se fosse uma metáfora da nossa mente. A mente consciente, muitas vezes, são esses 5% que ficam ali fora, que ficam ali visíveis e nós enxergamos. E 95, 90, 95%, 93%, mais de 90% é o nosso inconsciente. Nesse inconsciente estão nossos paradigmas, nossa maneira de lidar com o mundo, nossa maneira de ser, nossa maneira de nos relacionarmos com as outras pessoas e também as crenças que a gente traz, que muitas vezes nós trazemos da nossa infância. Então, quando a gente fala em prosperidade, muitas pessoas elas têm essa avaliação que prosperidade tem a ver com algo que é do dinheiro, que é do financeiro. E sim, também tem. Então, como eu falei, nós temos sim essa avaliação, essa crença que prosperidade é igual a dinheiro. E muitas vezes nós trazemos crenças em relação ao dinheiro que vêm ali da nossa relação com a nossa família. Então, deixa eu perguntar para vocês aqui, também no chat novamente, coloca aqui no chat, quando você pensa em dinheiro,
o que você trouxe da sua família em relação ao dinheiro? Quais as mensagens que eram passadas quando você era criança, quando você estava ali com seus pais, os seus cuidadores? O que falavam sobre dinheiro? O que pensavam? O que mostravam? Às vezes não falavam, mas mostravam também. Né? Tinha brigas por dinheiro? O que acontecia ali? Coloca aqui no chat para a gente ter uma noção de como é que você tem o seu parâmetro de crenças, o que se coloca em relação ao dinheiro, se colocava no seu sistema. Aqui a Cida, só entra no céu quem era pobre. Ok, interessante, né? Só entra no céu quem é pobre. Então, uma pessoa que vem de uma crença dessas, ou de uma, entre aspas, uma verdade nesta família, olha, só entra no céu quem era pobre. Aí eu pergunto para vocês: vocês querem entrar no céu? As pessoas querem ir para o céu ou querem ir para outro lugar? Querem ir para o céu. Então, se na minha família eu acredito que só vou entrar no céu se eu for pobre, eu vou ser pobre? Eu vou me lidar como pobre ou vou querer enriquecer? Pode ser que eu queira enriquecer e aí eu crio um conflito, uma ambiguidade. Eu quero ser rico, eu quero ter uma, vamos dizer assim, uma liberdade financeira, mas inconscientemente ali na parte de baixo do iceberg tem alguma coisa falando assim: se você for rico, você não vai para o céu, só se você for pobre. E aí você percebe que fica um conflito entre o inconsciente e o consciente, entre o desejo e a possibilidade. Então, a parte de baixo do iceberg são nossas possibilidades. Porque as crenças, elas dão limites ou elas autorizam. Se eu tenho uma crença que eu não posso ir para o céu se eu for rico, será que eu vou conseguir ser rico? O que vocês acham? Não, né? E aí, de repente, eu vou conseguir melhorar, vou conseguir evoluir, vou conseguir prosperar, e ali a parte de baixo do iceberg vai fazer o quê? Daqui a pouco vai me puxar e eu vou acabar perdendo aquilo que eu consegui, aquilo que eu conquistei. Ou eu vou ter uma perda financeira, ou eu vou entrar num mau negócio, ou eu, sei lá, eu vou arrumar um sócio que vai passar a perna em mim. Aí eu vou falar, nossa, que destino, né? Que triste, que azar. Mas não, isso são nossos padrões mesmos que nos levam a isso. Olha aqui, a Valkyria aqui. Você gasta muito, nunca vai ter nada. Então, era falado para mim desde pequeno, olha, você não vai ter nada, você não vai ter nada. Como é que fica ali o meu iceberg ali embaixo? Difícil, né, eu ter alguma coisa? Rico é tudo arrogante, devemos ser humildes, portanto pobres. Então, os ricos arrogantes, eles são ruins. O bom mesmo é ser pobre, ser humilde, porque quem é pobre, quem é humilde, legal, né? Tá tudo certo. A pessoa está bem. Será que se a gente ouviu isso, como é que vai acontecer? Como é que a gente vai lidar com esta questão, né? Complicado, tá? Outro aqui, dinheiro só com muito suor, muito sacrifício. Dinheiro não dá em árvore, o céu é dos humildes. Então, olha quantas mensagens repetitivas ali, fazendo com que se valorize ser pobre e o dinheiro ou é com muito sacrifício, com muito problema, e aí também não vou para o céu, porque o céu é dos humildes, o céu é dos pobres, né? Então essas crenças fazem com que a gente tenha dificuldades em prosperar, tá? Bom, mas eu também falei que vou falar mais, ampliar esse conceito de prosperidade e que prosperidade não é somente dinheiro. Mas ainda vamos ficar um pouquinho no dinheiro, porque o dinheiro também tem a ver com prosperidade. E eu vou te contar que dinheiro é um dos 4 pilares que a gente trabalha na mentoria, né? A parte financeira, né? Então a prosperidade financeira é um dos 4 pilares importantes. A Samantha respondendo aqui, olha, no Insta. Samantha, se você a Samantha colocou aqui, ela está no Instagram. Samantha, vai lá no link da bio, entra no Zoom, porque no Zoom a gente consegue uma interação melhor se você puder. Se não, fica aqui mesmo, que também está muito bem-vinda. Aí a Samantha dizendo assim, depende da riqueza. Se a pessoa for rica de ódio, de rancores, de falta de perdão, é capaz que não vá para o céu mesmo. Eu não diria que uma pessoa com muito ódio, muito rancor, ela é rica, não. Isso aí é uma escassez, é um padrão escasso de relacionamento, tá? Mas o dinheiro precisa ser desmistificado dessas crenças limitantes que nós trazemos, que a maioria das pessoas traz da família, essas crenças todas que vocês colocaram aqui. Olha, que só vai para o céu quem é pobre, quem é humilde, ser pobre
é bom, ser rico é ruim, rico é arrogante, rico roubou, tá? Então, na verdade, estão colocando uma característica no dinheiro que não é do dinheiro. Explica melhor, Alberto. Como assim? Não é o dinheiro que faz a pessoa ser arrogante, faz a pessoa ser humilde, faz a pessoa ser roubar, o dinheiro não faz nada disso. Na verdade, o dinheiro ele é um instrumento de liberdade que potencializa aquilo que a gente já tem. Tá? Então, esse mito que, olha, o rico é porque roubou. Vocês não conhecem nenhuma pessoa próspera financeiramente que ajuda os outros? Vocês não conhecem ninguém, não? Não tem ricos que fazem ações que doam, não tem ricos, pessoas ricas financeiramente que fazem projetos de ajuda social. É óbvio que tem. Assim como tem pessoas ricas que são gananciosas, tem pessoas ricas que exploram os outros. Mas também tem gente pobre que explora os outros também. E também tem pessoas pobres que são egoístas e, enfim. Então o dinheiro, por si, ele somente revela algumas características. O dinheiro mostra aquilo que nós temos dentro de nós. Aliás, não é nem só o dinheiro, o poder. Né? Quando a pessoa atinge um cargo de poder ou ela tem um ganho financeiro, ela vai mostrar realmente o que ela tem dentro dela. Então, se ela for uma pessoa de uma boa índole, for uma pessoa ética, ela vai poder usar o dinheiro para ajudar, vai poder usar o dinheiro para fazer os outros crescerem, vai poder usar o dinheiro para trazer algo positivo. Então, o dinheiro ele é um instrumento de liberdade. Eu sempre digo isso. O dinheiro é neutro, ele não é nem positivo e nem negativo. Mas sabendo usar, ele é maravilhoso. É muito melhor você ser próspero financeiramente do que você ser escasso financeiramente. Você ter problemas financeiros, tá lá batalhando para conseguir suas coisas, tá com dificuldade, não consegue ter aquilo que você deseja, não consegue ajudar outras pessoas, está sempre estressado em relação ao dinheiro. Isso não é nada saudável, não é nada bom, nada positivo. Isso não leva ninguém para o céu, não. É capaz de levar para o caminho contrário, porque a pessoa fica tão estressada, tão preocupada, que ela não vai conseguir estar tranquila, estar em paz. Então, ela vai trazer algo muito negativo de dentro dela. Então, se fosse preferir ter dinheiro ou não, o que você preferiria? Né? Então, a questão não é o dinheiro, é como você vai usar esse dinheiro. E, aliás, nem adianta a pessoa querer ter dinheiro e ser rica e ser próspera se ela não tiver algo dentro dela que se chama permissão. Se ela não tiver crenças que aquilo é para ela. Como algumas pessoas falaram aqui, isso não é. Na live eu perguntei, né? Como é que é dinheiro para você? Eu falei, outra aqui, dinheiro não traz felicidade. Bom, dinheiro não traz felicidade, mas pobreza também não traz felicidade, na verdade. O dinheiro vai trazer felicidade se você usá-lo para ser feliz e ajudar os outros a serem felizes. Né? Agora, falta de dinheiro, não, eu sou feliz porque eu estou passando muitas dificuldades. É difícil entender isso, não faz sentido. Faz sentido na vida da pessoa falar, não, vamos ser pobres para a gente poder ser feliz. Não, não faz sentido. Agora, vocês já ouviram falar que muitas pessoas, por exemplo, ganham um prêmio de loteria. E depois a maioria perde. Procura, se você procurar, você vai ver. Procura, faz um Google nisso. Pessoas que ganham na loteria, o que acontece com elas depois de algum tempo. Você sabe o que acontece? Em cerca de 1 a 2 anos, as pessoas voltam para o estágio que estavam antes de ter ganho o prêmio, ou pior do que estavam antes. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque o iceberg dela, a parte inferior ali do iceberg, não comporta ser rica, próspera financeiramente. Por quê? Porque ela tem essas crenças, essas exatas crenças que vocês estavam colocando aqui, tá? Ó, Patrícia, aqui tão forte de crenças limitantes que nós temos vergonha quando alguém pergunta como você está. Contamos nos dedos quem responde, está tudo ótimo, prosperando. Olá, Adriana, como alcançar essa permissão? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as permissões internas. Vamos falar sim. Tá? Isso que a Patrícia colocou aqui, nós temos vergonha, sim. Muitas vezes nós temos uma dificuldade tão grande em prosperar, em trabalhar com a questão do equilíbrio de troca, que eu vou falar também sobre isso, né? Porque prosperar, uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, é uma pessoa que sabe receber a prosperidade e ela sabe dar também a prosperidade, ela sabe trocar, isso chama-se equilíbrio de troca.
nas relações nós precisamos equilibrar as trocas. Isso é uma lei sistêmica da vida, né? Então a pessoa que só sabe dar, fala, nossa, que pessoa maravilhosa, ela dá tudo, dá até a roupa do corpo, fica sem nada para ela não faz nada para ela, só faz tudo para os outros. Isso é saudável? Eu digo que não. No equilíbrio de troca, é uma pessoa que chama-se salvadora. É uma pessoa que tem dificuldade de olhar para as suas questões e somente olha para os outros. Então, isso é uma mentalidade escassa também, porque para ela não admite ser próspera. Ela faz pelos outros, não por si. O equilíbrio de troca é muito necessário. Tá? Então, pessoas que muitas vezes têm alguma coisa, pessoas que recebem alguma coisa, elas acabam perdendo se elas não têm essa permissão, essa autorização interna. As crenças capacitantes, né, as crenças possibilitadoras em relação à prosperidade. E não só financeira, as outras prosperidades que eu também vou falar. Eu conheço muitas pessoas que buscaram, vocês também devem conhecer, pessoas que buscaram abundância financeira, prosperidade financeira, né? E falaram assim: não, eu preciso ser próspero, eu vou fazer tudo para ser próspero. Pessoas que muitas vezes mergulharam no trabalho, mergulharam de cabeça, fizeram tudo o que elas tinham que fazer, buscaram muito, às vezes colocaram foco da sua vida no trabalho para atingir uma promoção, para atingir um ganho maior. O que aconteceu com elas? Muitas vezes elas chegaram lá, mas em detrimento do quê? De outras áreas da vida. Às vezes abriram mão da família, abriram mão dos relacionamentos, abriram mão da saúde. Por quê? Porque focaram somente num ponto, que era o financeiro ou o profissional. Por isso que eu quero trazer para vocês a noção que prosperidade ela se trata de alinhamento, ela se trata de equilíbrio em várias áreas da vida, tá? E para isso eu vou fazer pedir para vocês, vamos fazer um exercício, vamos fazer uma vivência, tá? E essa vivência eu vou pedir para vocês pegarem uma caneta, para vocês pegarem um lápis, um papel. Eu vou dar um minutinho para vocês buscarem, tá? Para que a gente possa fazer essa dinâmica que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês terem esta avaliação, tá? Da sua prosperidade. E aí eu vou contar para vocês quais são os outros parâmetros da prosperidade, tá? Vou dar esse minutinho, vocês vão buscando, enquanto eu vou abrindo uma imagem aqui para mostrar para vocês. E eu vou compartilhar esta imagem. Tá? Todo mundo já pegou? Bom, os pilares da prosperidade, quando a gente busca uma vida próspera, nós precisamos ter um certo equilíbrio na vida. Tá? Então, esse é o conceito que eu vou trazer para vocês de vida próspera. Né? Então, quando a gente fala, vocês encontram muitas pessoas nas redes sociais, dando mentorias, dando formações, tudo e falando da prosperidade no sentido somente do financeiro. Né? A maioria das pessoas que eu conheça falam somente sobre esse lado, né? Sobre essa parte financeira. Tá? Que é importante, óbvio, a gente estava falando isso até agora, tá? Mas precisamos entender que eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Imagina que você está muito próspero financeiramente, que você conseguiu aquilo que você queria, que era prosperidade financeira. Deixa eu colocar aqui, ó, o pessoal do Instagram, vocês que estão aqui no Instagram, entra ali no link da bio e entra pelo Zoom, tá? Porque no Zoom a gente está tendo chat de conversas, está tendo trocas, está podendo se ver aqui, né? E aliás, eu vou até pedir para vocês, se vocês puderem abrir a câmera, é muito melhor, né? Eu podendo ver vocês, vocês podendo me ver, a gente tem esse equilíbrio de troca, essa troca que é muito melhor, tá? Então, quando for possível, abre a sua câmera aí. Né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para a gente alinhar esse conceito da prosperidade de vida próspera. Eu digo que é uma vida VIP, né? Você é VIP. Ah, VIP, né? O que é VIP? VIP é vida próspera. Você consegue ter a sua vida próspera em todos os sentidos? Então, eu vou perguntar: imagina que você hoje conseguiu ser muito próspero financeiramente, ganhar aquilo que você quer ganhar, ter uma tranquilidade financeira, mas você, estando nesse estágio de total
liberdade financeira, prosperidade, riqueza, muito dinheiro. Dinheiro não é mais uma preocupação para você, mas você tem uma doença terminal, você está com câncer terminal. E aí o médico te deu, lá, um mês, 6 meses de vida. Imagina uma situação terrível dessa. O que você faria com o seu dinheiro? Você não faria, eu troco todo o meu dinheiro pela minha saúde, pela minha vida? Sim ou não? Se eu pudesse, eu usava todo o meu dinheiro para recuperar minha vida, minha saúde. Sim ou não? Coloca aqui no chat. Não, você preferia não, vou ficar com meu dinheiro e vou continuar com a minha doença? Ou você usaria todos os seus recursos para trocar pela sua vida, pela sua saúde? Com certeza, todo mundo trocaria tudo pela vida. Todos nós. Bom, claro, todo mundo colocando aqui que sim, né? Óbvio. Aí eu vou te fazer uma outra colocação. Imagina que você está com a sua liberdade financeira, a sua prosperidade financeira em dia, perfeita, maravilhosa, como você sempre quis, mas você está depressivo, você não consegue sair da cama, você não tem motivação para a vida, você está numa depressão grave, ou num quadro de ansiedade extrema, medo, pânico, não consegue sair na rua, uma total insegurança de vida, medo de tudo. O que adianta você ter toda essa prosperidade financeira e você não conseguir sair de casa? Você está preso na sua redoma em casa. Faz sentido? E se você, de repente, também está com a sua prosperidade plena, uma prosperidade imensa financeira, mas está sozinho, você não tem com quem compartilhar, você não tem com quem dividir as suas bênçãos, o seu dinheiro, a sua vida, ou você se sente sozinho, ou você se sente isolado. Seus relacionamentos, ou então você tem um relacionamento afetivo, um casamento, ou você tem filhos, mas você não consegue se comunicar, você tem uma questão de brigas, você tem conflitos familiares, você tem relações tóxicas, abusivas, depressivas. Que adianta você ter uma prosperidade financeira e você não ter uma prosperidade nos seus relacionamentos? Ou você não sentir um propósito de vida? Ou você ter tudo isso, mas a sua vida não faz sentido, você não encontrou um propósito para aquilo que você tem na sua vida. Percebe? Como é muito importante que a gente olhe para a prosperidade além do dinheiro. Faz sentido isso para vocês? Ouvindo isso, faz sentido? Coloca aqui. O que você, olhando para essa, né, ouvindo essa ideia agora, né, esse novo conceito, talvez você já pensou nisso em algum momento, né? Não sei se desse jeito ou não, coloca aqui no chat. Faz sentido que nós precisamos ter uma vida próspera, minimamente esses pilares? Eu preciso ter uma prosperidade financeira? Claro, isso vai me trazer liberdade, vai me dar menos estresse. Mas eu também preciso ter a minha saúde física próspera. Eu preciso ter energia, eu preciso me movimentar. Eu não posso estar numa cama com uma demência ou com uma doença terminal. Eu preciso ter prosperidade de saúde física. Eu preciso ter minha saúde mental e emocional também próspera. Eu preciso ter vigor, eu preciso ter motivação, eu preciso ter alegria de viver. Eu preciso ter um sentido para a minha vida. E também preciso trocar com as pessoas. Nós somos seres emocionais. Nós precisamos ter relações afetivas saudáveis. Nós precisamos ter essas relações. Relações afetivas, amorosas, familiares, com nossos pais, se eles ainda estiverem aqui, ou dentro de nós também, porque isso tem tudo a ver com a prosperidade. A gente vai trabalhar muito com isso também na mentoria. Nós precisamos ter relações prósperas com nossos filhos, com nossos cônjuges, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho, com a gente mesmo. Nós precisamos ter uma relação próspera conosco.
chama-se relação intrapessoal. O que você fala para você mesmo quando você olha no espelho? Porque às vezes a gente fala coisas para nós que se falasse para um amigo, você perdia a amizade. Você se critica, você até se xinga, você é um incompetente, você é burro, você é isso, você não sei o quê. Quantas vezes as pessoas se falam consigo mesmo dessa maneira, olhando no espelho e se rebaixando, se diminuindo, não é? Então, eu trago esse conceito de uma prosperidade sistêmica, uma prosperidade de vida, né? Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, você já pensou a respeito disso, mas talvez nunca ninguém colocou isso dessa maneira. Eu acho fundamental a gente trabalhar todas as instâncias da prosperidade, a vida próspera. Então imagina você conseguindo, né? Já trabalhei, já constelei pessoas que na sua família precisavam trabalhar isso aqui, né? Que precisavam é, conseguir vivenciar a prosperidade em vários setores da vida, né? Além do financeiro. Tinham, às vezes, um setor favorável, outro não, né? Então, tinham relacionamentos bons, mas aí tinham muito estresse por conta da parte financeira. E uma coisa que é uma realidade é que pessoas que têm dificuldade financeira muitas vezes geram estresse nas relações. A maior causa, se não me engano, a maior ou segunda maior causa de divórcio, de separação, é por conta de problemas financeiros no casamento. Vocês sabiam disso? Tá? Bom, vamos agora pegar aquele lápis lá que vocês já separaram, caneta, papel, e eu vou mostrar para vocês uma imagem, tá? Eu vou mostrar para vocês uma figura que é um modelo de algo que a gente chama de roda da vida, tá? Roda da vida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quem está aqui no Instagram, se puder, entra no link da bio lá no Zoom, e aí você vai poder, eu vou compartilhar essa imagem através do Zoom, que não dá para compartilhar imagem no Instagram, né? Então vamos lá. Eu já vou compartilhar com vocês. Vocês me falam se estão ou não conseguindo ver a imagem. Deixa eu ver aqui. E estão conseguindo ver a imagem? Se você está no celular, roda a imagem, né? Roda a telinha do seu celular para o lado, você vai conseguir ver essa imagem. Então vocês estão vendo aqui esse círculo, né? Estão conseguindo ver? Positivo? Dá para ver a imagem? Estão conseguindo ver essa roda? Sim ou não? Deixa eu ver Sim, Roberto, está compartilhado, sim. aqui. Obrigado. Então, olha, isso aqui a gente chama de roda da vida, tá? É uma roda, você vê que é uma roda que tem algumas divisões, né? Então vamos dizer que está dividida numa cruz, tá? Como se fosse uma cruz. Ela divide essa cruz em 4 quadrantes da roda. Então, no quadrante, vamos dizer, no quadrante superior direito, vocês vão escrever fora da roda prosperidade financeira. Então, eu escrevo no quadrante superior direito prosperidade financeira. No quadrante inferior direito, escreva prosperidade dos relacionamentos. No quadrante inferior esquerdo, prosperidade da saúde, saúde física. E no quadrante superior esquerdo, prosperidade da saúde emocional. Tá? Assim a gente divide em 4 áreas da prosperidade. E aí eu vou pedir para vocês darem uma nota. Então veja que o centro seria a nota 0. Quanto mais alta for a nota que você der, ela vai se caminhando para a extremidade. Então, se a tua nota fosse 0, você não iria nem
colocar nada. Se a sua nota for 10, você vai colocar lá em cima, tá? Então vê que tem uma graduação aí de 0 a 10. E aí você pode, no quadrante superior direito, que é a prosperidade financeira, você pensa no financeiro, você pensa no profissional, e você dá uma nota ali de 1 a 10. No quadrante inferior direito, que eu falei dos relacionamentos, você poderia até dividir esse quadrante em algumas áreas. Por exemplo, o relacionamento afetivo. Se você tem no momento alguma relação afetiva, você tem um parceiro, uma parceira, né, como é que está essa relação? Se você tem, dá uma nota para a relação. Se você não tem, não tem. E aí também a relação familiar, você pode dividir, tá? Como é que está a relação com amigos, amizade, nesse quadrante inferior direito, coloca aqui uma nota para as relações. Então você pode dividir, né, pelo menos nesses 3 tipos de relacionamento. No quadrante inferior esquerdo, que a gente falou da saúde física, você pode pôr uma nota geral para a sua saúde física, ou você pode dividir. Você pode pôr vitalidade, você pode pôr energia, imunidade, ou dar uma nota geral para a tua saúde física. Como é que está a tua saúde hoje? Tua força, tua energia, o teu sono, a tua imunidade. Dá uma nota média e coloca a saúde física ali. E no quadrante superior esquerdo, coloca a tua saúde emocional. Que nota que você dá de 0 a 10? Ah, sei lá, eu estou depressivo, eu estou ansioso, eu estou estressado. Então isso interfere na tua saúde emocional. Né? Então coloca de 0 a 10 a nota que você daria. Tá? Uma pessoa hipotética que tivesse ali saúde plena em todas as áreas da vida, eu vou dizer para vocês, não conheço, tá? Eu não conheço nem olhando no espelho, eu conheço isso, porque ninguém é assim, né? A gente busca melhorar sempre, mas complicado achar alguém que tenha nota 10 ou 100 em tudo. Mas coloca aí, soma os 4 quadrantes. No primeiro quadrante, prosperidade financeira é, sei lá, denota 4 ou denota 8. No quadrante dos relacionamentos, se você deu, por exemplo, relacionamento afetivo, relacionamento familiar, amizade, soma os 3, divide por 3, faz uma nota média. Então, se um você deu 10, no outro você deu 0, no outro você deu 5, é 15 dividido por 3, média 5. Só para dar uma média, isso é só uma ideia, tá? A gente aprofunda muito isso na mentoria. E aí, no quadrante da saúde física, de 0 a 10, no quadrante da saúde emocional, de 0 a 10. Soma esses 4 e divide por 4. Então, se os todos fossem 10, 10 vezes 4, 40 dividido por 4, 10. Então, você seria uma pessoa nota 10, tá? E se você tem, claro, cada um tem a sua avaliação, coloca aqui. Coloca no chat para a gente ter uma ideia como é que está a sua avaliação. Que nota? Média. Ou se quiser falar, não, eu dei nota média na prosperidade financeira X, na prosperidade dos relacionamentos Y, coloca como você quiser, ou a média dos 4. Por quê? A roda da vida, ela é uma avaliação gráfica. Ela é rápida de ver. Tudo que a gente põe no papel, na verdade, a gente trabalha muito com isso, né? Tudo que você põe no papel é algo que você está materializando. E quando a gente faz um exercício de avaliação, uma avaliação simples como essa, né, da roda da vida, a gente tem uma ideia clara. Olha lá, a Célia está colocando aqui 9, 7, 6 e 8. A Ivani colocou uma média 8 de tudo. A Patrícia deu 7. Mas vocês já estão muito boas. Olha, vocês já estão ali top, hein? Nota 7 para cima, nota muito boa. Já passou de ano, né? Dá para melhorar? Sempre. Sempre dá para melhorar, né, gente? Quem mais? Alguém mais quer colocar suas notas aqui? A, a Ivani falou, ou então estamos iludidas. Eita, Ivani, acho que não, né? Já estamos buscando a consciência já há algum tempo, né? Minha média deu 6, eu repeti. Não, depende, né? Como é que é? A tua escola passa com que nota? 5, 6, 7? Depende, né? 6, 6,5, 8. Bom, gente, é uma avaliação. É uma avaliação simples, rápida. A Sandra, sendo sincera, 3. Olha, a primeira pessoa sincera aqui nesse grupo, a Sandra. Né? Às vezes a gente se critica um pouco mais, né? Fabiana 6 fez uma carinha assim. Não gostou muito desse 6, né, Fabiana? Mas tudo bem. É importante a gente saber que sempre é possível melhorar. Ó, Renata aqui, saúde 5.
mediana. Financeira 2, meu Deus, precisa melhorar. Emocional 6, relacionamento familiar 6, afetivo 0. Gente, nós, Responsável pelas principais indicações. nós precisamos sempre melhorar. Sempre podemos melhorar, sempre precisamos melhorar. O objetivo é esse, né? Então, quando eu venho trazer, tá, esses conceitos, você está dificultando, né, Alberto? Porque todo mundo que trabalha com prosperidade fala só do financeiro. Fala, gente, mas a vida não é só financeiro. Claro que eu falei, é um fator muito importante. A gente precisa ter prosperidade financeira para ter uma liberdade de vida. Precisa ter liberdade, gente. Não dá para ficar escravo das dificuldades. Né? Não dá para ficar escravo do estresse. A gente não consegue viver direito. É muito difícil. Tá? Então é importante a gente olhar para isso. É importante a gente poder, né, ter essa visão que vida próspera, que você ser uma pessoa VIP, não é porque você é uma pessoa famosa, não é nada disso, é porque é uma pessoa VIP, vida próspera. A gente precisa trabalhar a prosperidade em vários níveis, tá? Então, qual que é a tua dor maior hoje? Você colocou aqui, você fez a roda da vida, tua dor maior. Então tem gente que a dor maior é nos relacionamentos afetivos. Eu tenho nota 0, ou seja, eu preciso saber desbloquear a minha prosperidade afetiva. Tem gente que colocou lá, no financeiro minha nota é 2. Eu preciso aprender como desbloquear o meu padrão financeiro. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Qual é a sua maior dor? O que você imagina que teria que melhorar na sua vida para que a sua vida, você considerasse ela como uma vida próspera? Coloca aqui numa palavra aqui no chat para você. O que você gostaria de melhorar para que você pudesse considerar que a sua vida está caminhando por um patamar melhor de prosperidade? Adriano, financeiro. Benedito, financeiro. Renata, estou no celibato há 3 anos, busquei focar em outras áreas. Ok? Então você está querendo dizer que precisa melhorar a prosperidade dos relacionamentos. Ou está bom para você assim? Cida financeiro. Tem uma aqui que chama usuário do Zoom, mas eu não sei o nome. Financeiro. A Valquíria financeira, a Tereza emocional, a Patrícia minha procrastinação, que é muito forte, me preocupa. Procrastinação é uma dinâmica básica que pode impactar nas todas as áreas da prosperidade. Porque se a gente procrastina para cuidar da saúde física, da saúde emocional, da saúde financeira, da saúde do relacionamento, a procrastinação é uma dinâmica limitante também, que a gente precisa olhar para ela e trabalhar com ela. A Celinha está falando financeiro, a Renata financeiro e saúde, Carmen saúde física e emocional, a iPhone, que eu também não sei quem é. Vocês podem mudar o nome de vocês, viu, gente? Quem não está com o nome aqui, você clica embaixo no participantes, tá? Ou no Note ou no celular, tá? Tem lá, ó, participantes. Quando você coloca participantes, ó a pessoa aqui, a Silvia está aqui pelo Instagram. Silvia, se você quiser entrar lá no Zoom, fica mais fácil de colocar no chat. O link tá na minha bio, o link para entrar no Zoom. Eu deixei aberto aqui o Instagram, sabendo que o pessoal vai entrar e depois vai migrar para o Zoom, que é melhor de a gente se relacionar, né? É, bom, essa questão, então, da gente poder olhar para isso, querer que melhore, a gente precisa achar maneiras, né, de trabalhar com essas questões. Como é que a gente pode, encontrando qual é o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade, e aquilo que eu quero melhorar, tá? Eu imagino que a gente precise primeiro ter essa noção, fazer um diagnóstico, que foi o que vocês acabaram mais ou menos de fazer, né? Joyce, desconectei e voltou e o som tá ok. Às vezes a gente precisa desconectar um pouco e voltar e tudo melhora, não é verdade? Você tem problemas na vida, não é só nos instrumentos. A gente tô com problema, desconecta, desliga e liga de novo. Às vezes na nossa vida também precisa dar uma desconectada e depois voltar. E a gente volta e as coisas voltam a funcionar, tá? Então, diagnosticando qual que é o nosso ponto a trabalhar, ou os pontos a trabalhar, né? Porque provavelmente não é uma área só. Então, eu estou com 3 áreas ótimas e uma só ruim. Geralmente a gente tem uma ou duas áreas melhores
uma área ou duas piores, às vezes tem uma melhor, três piores. Nunca tem assim todas as áreas boas e também nunca tem todas, nunca não. São palavras que eu não gosto muito, nunca ou sempre, né? Mas geralmente a gente tem alguma área que a gente foca mais e outras que a gente deixa de lado, que a gente, né? Ah, não vou olhar para isso agora. Tá? Não vou olhar para isso agora, como foi aqui que a quem foi que falou? Deixa eu relembrar aqui. A Renata, né? Ela abriu mão de uma área, da área dos relacionamentos, e focou muito nas outras, tá? Então, realmente, é assim que a gente faz muitas vezes, quando a gente tem alguma dificuldade, mas a gente não sabe como lidar com essa dificuldade, às vezes a gente fala, vou deixar isso de lado por um tempo e depois eu volto, né? Quando eu tiver o quê? Um recurso, quando eu tiver uma ferramenta, quando eu tiver um instrumento, né? Então, o que a gente precisa é ter um planejamento a partir de um diagnóstico. Tá? Então, quando a gente trabalha na questão de buscar uma vida próspera, a gente precisa ter o diagnóstico do problema. Tá? Então, é como se fosse uma constelação, né? Quando a gente trabalha, a gente fala: qual é o seu problema? O que você quer olhar? O que você quer saber? Ah, o meu problema é escassez financeira. O meu problema é dificuldade no relacionamento. O meu problema é uma doença que está ali no meu sistema, todo mundo tem essa doença, eu também tenho essa doença. Então, esse é o problema. É o diagnóstico, vamos dizer assim. A gente vai buscar a origem. Qual é a origem do seu problema? Como é que a gente descobre de onde vêm os nossos padrões de escassez? A gente precisa realmente, para descobrir a origem dos problemas, trabalhar e entender, por exemplo, tem duas coisas importantes aqui que a gente precisa entender. Primeiro, descobrir o nosso padrão de crenças, descobrir o nosso mindset, nosso padrão de funcionamento, tá? Descobrir as nossas características, como a gente lida com as coisas. Como é que a gente aprendeu? Então, foi lá as primeiras perguntas que eu fiz para vocês. Como é que era o dinheiro na sua família? O que se falava sobre dinheiro na sua família? Ah, minha família, quem é humilde é bom, quem é rico não vai para o céu, aquelas coisas todas que vocês colocaram no chat ali no começo, ok? Então isso já mostra alguns padrões que a gente pode ter herdado, né? E se transformaram ali na parte de baixo do iceberg, das nossas crenças profundas, nossos padrões, aquilo que a gente traz e se comporta dessa maneira. Então a gente descobriu o nosso mapa de funcionamento, a nossa maneira de funcionar. O que eu acredito? E eu posso dizer isso para outras coisas, eu posso mostrar para vocês. Eu falei das crenças financeiras, eu posso perguntar para vocês quais eram as crenças de relacionamento na sua família. Coloca aqui no chat agora como é que era relacionamento na sua família. Vamos por a parte de relacionamento afetivo mesmo, de casal. Como é que você via os seus pais? Como era a sua família, seus pais como casal? O que você sentia? Como é que você via? Eles brigavam, eles não brigavam, eles eram amorosos, eles eram agressivos? O que você percebia da relação de casal dos seus pais? Ou se você não conviveu com os pais, ou com quem você conviveu, o que você aprendeu que é relacionamento? Ah, relacionamento é o que para você? É traição, relacionamento é abuso, é controle, relacionamento é amor, é troca. O que você aprendeu? Né? E aí você vai saber se você aprendeu, se você, dependendo da dinâmica que você entrou, na família que você entrou, na posição que você entrou, e essa é outra parte, primeiro que eu falei é das crenças, e a outra parte é onde que eu entrei no meu sistema e o que que eu herdei do meu sistema. O que que eu herdei do meu sistema familiar em relação ao dinheiro, né? Às vezes dificuldades que vieram lá hoje estão comigo na parte financeira, na parte do relacionamento também. Então, de repente, ó, o pessoal colocando aqui, meus pais eram excelentes. Marcele, meus pais apaixonados até a partida dele. A Ivani, conflito sempre. A Célia, relacionamento parceria. Valquíria, união. Cida, eu aprendi que casamento é para a vida toda, mas eu não herdei, pois fui a primeira a me separar na família. Então, muitos parâmetros ali de relacionamento a gente também traz como uma herança ali. Olha, a mãe casou para sair de casa. Então, você veja que é, o que a gente aprendeu
muitas vezes nós vamos repetir, muitas vezes nós vamos ter dificuldades. Por quê? Porque foi aquilo que a gente aprendeu. Então, ou eram crenças faladas, ou eram a parte de baixo do iceberg. Ou foi aquilo que, como criança, eu vi, e eu sofri por isso, e eu decidi, eu vou fazer diferente, ou então vou acabar fazendo a mesma coisa, né? Então, isso tem a ver com a origem. A gente precisa descobrir a origem. Aqui, ó. Eu aprendi que a mãe casou por sair de casa. Nossa, minha história é disfuncional. Eu fui adotada, meus pais adotivos brigavam demais, pai alcoólatra e mãe narcisista. Então a Renata já vem de uma dificuldade, né? Porque ela está falando da família adotiva. Ela nem está falando da família biológica, que tem toda a influência na nossa vida também. Então a gente pode olhar para isso, né? Entender, fazer esse diagnóstico, tá? Do problema. Qual é o problema? Entender a origem do problema, então fazer um diagnóstico da origem, para poder saber um caminho de cura. Então é isso que a gente precisa fazer. Saber qual é o problema, ter consciência, porque enquanto a gente não tem consciência, e a consciência vem do quê? Vem de ver qual é o problema, e depois de saber qual é a origem do problema, e o passo a seguir é, sistemicamente, emocionalmente, trabalhar para mudar todos esses padrões, todo esse mecanismo de funcionamento que a gente traz, tá? Então, eu posso dizer que na minha vida, no meu trabalho, né, como médico, como psicólogo, como terapeuta sistêmico, eu olho sempre para isso. Eu vejo pessoas que trazem muitos problemas, muito sofrimento, muita dor, seja de saúde física, saúde mental, questão familiar, relacionamentos, maiores dificuldades de relacionamento, muitas dificuldades também, muitas vezes, com a questão material, prosperidade, né? E eu aprendi que nada é fixo, nada precisa ser uma determinação para sempre. Eu acredito que quando a gente encontra uma maneira de mudar, a gente pode mudar. Então, eu já vi isso muito. É, como médico, eu estou formado há quase 40 anos, 38 anos de formado. Como psicólogo, há mais de 20 anos. Como terapeuta sistêmico, mais de 10 anos, né? Sempre procurando aprender para ajudar as pessoas a conseguirem transformar esse caminho, tá? Conseguir transformar esse caminho de vida. Eu mesmo passei também por problemas e também busquei transformar. Outra questão que eu falei, eu pedi para vocês darem exemplos da questão financeira, da questão de relacionamento, questão de saúde também. Muitas vezes a gente repete padrões de doença na família que não são genéticos hereditários, mas seria um padrão que a gente herda ali do sistema familiar de doenças repetidas. Por quê? Por conta de uma fidelidade que a gente tem na nossa família, né? Então, na minha família, muitas pessoas tiveram, por exemplo, problema de câncer ou de coração ou alguma doença imunológica, autoimune. Então, também são padrões herdados muitas vezes, tá? Olha aqui a Dani colocando distanciamento e cobrança dos pais, né? A Patrícia, minha mãe sempre disse, casou não separa, mas eu separei, fui em busca de me sentir feliz no meu relacionamento e sou feliz. Tá vendo? Teve que ser desleal à família. Ah, mas desleal é ruim? Não, nem sempre. O que a Patrícia está colocando aqui, ela foi. Não foi isso que ela falou, eu que estou falando, estou colocando um termo técnico aqui, tá? Houve um padrão de deslealdade sistêmica. Então a família dela falou: não pode separar. Imagina se você ouviu da sua família, se o exemplo da sua família é esse, como a Cida também falou, né? Não pode separar, casamento é para sempre. É uma crença lá da religião, é uma crença da família. Mas essa família tem essa crença por quê? Muitas vezes é uma crença que eles acham que precisa ter, mas no fundo muita gente não separou, mas queria separar. E às vezes você foi a pessoa que separou, você foi diferente da sua família, então você foi desleal ao padrão da família. Mas é ruim ser desleal? Todo mundo vai falar, não, claro que é ruim ser desleal. Tem um livro do Newton Bonner, do Rabino Newton Bonner, né? Que chama-se Alma Imoral. Não sei se alguém já leu, é um livro fantástico, né? Tem até peça. A peça de teatro Alma Imoral está há anos em cartaz, né, em São Paulo. Então, ele tem uma frase que ele fala assim: há fidelidades perversas, né?
lealdades ou fidelidades perversas e traições de grande valor. Aí você fala assim, mas como assim, né? É bom trair? Você tem que entender o sentido. Quando a gente olha para isso sistemicamente, você trair as lealdades, às vezes, da sua família é algo fundamental, necessário. Então, como é que é isso, Roberto? Ué, vocês não falaram lá em cima, para minha família, dinheiro não vai para o céu, dinheiro é de gente desonesta, roubar, o rico rouba, só o pobre vai para o céu. Se você seguir esse padrão, se você for leal a esse padrão, você vai ser escasso financeiramente. Concorda? Então você prefere ser escasso, mas ser leal à sua família, ou você prefere ser desleal ao padrão da sua família e ser próspero? E de repente ser aquela pessoa da sua família que vai começar a prosperar. O que vocês prefeririam? A Patrícia está falando, teve que ser desleal a essa crença. Aguentou as críticas e não foram poucas. Então, o que a Patrícia está falando aqui? Que quando nós somos desleais, entre aspas, né? Não no sentido negativo, mas no sentido assim, eu vou quebrar um padrão da minha família. Eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente. Quando nós fazemos isso, que na sistêmica a gente fala que chama-se um padrão de má consciência. Por que má? Porque ela é ruim? Não, porque às vezes nos deixa sentindo mal, nos deixa culpado. Se eu fizer diferente da minha família ninguém separa. Os casamentos às vezes são infelizes e fica todo mundo casado para dizer que está casado. Todo mundo triste, todo mundo infeliz. E aí eu não quero ser infeliz. Eu quero ser feliz, então eu vou separar. Eu não estou dizendo por que as pessoas casam e são infelizes, porque existem também dinâmicas de relacionamento afetivo que são disfuncionais. A pessoa não consegue ser feliz na relação. Por quê? Porque tem algumas dinâmicas também ali debaixo do iceberg que falam de relacionamento, de sexualidade, de parceria de casamento, que não são bem vividas. Então também levam as pessoas a sofrer nas relações. Então nem fazer, então separar é a solução. Se você separar e casar de novo e tiver o mesmo tipo de relação, também não é legal. Você precisa aprender a curar a sua relação com você mesmo e as suas relações de parceria para você ter um casamento, uma relação que seja saudável. Você precisa curar a sua relação com a prosperidade financeira para você poder vir a ser próspero. Porque, como eu dei o exemplo, às vezes tem pessoas que ganham um dinheiro, ganham na loteria, ganham uma herança ou ganham alguma coisa, e aquilo elas perdem, elas não conseguem lidar com aquilo. Por quê? Porque não mudou de dentro para fora. Não adianta vir de fora para dentro, entende? Então, aprender esses parâmetros, tá? Para a gente poder fazer algo diferente. Aprender que a gente precisa é, é, transformar a nossa vida, isso é possível, mas para isso muitas vezes a gente vai ter que ir de uma maneira diferente da nossa família. Então, minha família toda é escassa financeiramente por várias crenças que a gente já falou, e eu resolvo ser próspero financeiramente. Então, eu vou destoar, eu vou ser diferente da minha família, eu vou sofrer críticas, eu vou ter medo de perder o pertencimento, de ser excluído, porque eu vou ser diferente. Né? E ser diferente da nossa família muitas vezes faz com que a gente seja excluído. E ninguém quer passar pela dor da exclusão. Todo mundo tem a necessidade de pertencer. Pertencimento é uma das maiores necessidades que a gente tem. Então, muitas vezes a gente permanece na dor para continuar pertencendo. Isso é uma lealdade perversa. E a gente precisamos trabalhar e aprender que a gente deve prestar contas da nossa vida primeiro, não do que os outros imaginam. Mesmo que sejam nossos pais, que seja a nossa família, a gente tem não só o direito, mas o dever de fazer algo saudável com a nossa vida, de prosperar financeiramente, nas relações, na saúde, mesmo que a gente seja diferente. E que bom que a gente possa ser diferente. Por quê? Porque talvez a gente seja um ponto de inflexão ali no nosso sistema, para que dali para frente as pessoas possam também mudar. Né? Então, tá colocando o Benedito falando da gratidão, com certeza. A gratidão, então, existem alguns mecanismos. Eu falo, como fazer, né? A gente precisa aprender a gratidão, é um dos mecanismos. A gente precisa aprender como fazer diferente da família. A gente precisa aprender a quebrar crenças, mudar crenças limitantes.
A gente precisa aprender a olhar para o nosso sistema familiar e tomar a vida plenamente. Então, tudo isso, todo esse roteiro de mudanças, de transformações, vão fazer com que a gente trabalhe para criar e gerar uma vida próspera em todos esses polos aí que vocês fizeram o diagnóstico. Né? A relação, como é que está a nota dos relacionamentos, como é que está a nota do financeiro, como é que está a nota da saúde física, da saúde emocional, mental. Né? Então a gente precisa entender como fazer isso. Né? O que nós precisamos é transformar esses padrões. A gente precisa, então eu tenho acompanhado isso todo esse tempo como profissional, como terapeuta, na própria mentoria. A gente já está aí formando uma turma de mentoria, tem algumas que estão aqui, né? Da mentoria também estão assistindo aqui essa masterclass, que a gente trabalha para modificar esses padrões. A gente trabalha em várias frentes, a gente trabalha na frente da parte de baixo ali do iceberg, que tem tudo, que tem o quê? As crenças limitantes, o mindset, os padrões comportamentais, os hábitos. Então a gente trabalha nos níveis lógicos para poder transformar isso. Na mentoria a gente trabalha a parte sistêmica para aprender a tomar a vida que vem do sistema familiar, porque a vida é a prosperidade, a própria vida. Se a gente está aqui, se a gente chegou, se a gente nasceu, a gente já tem toda a prosperidade que seria necessária. O que não chegou é porque a gente bloqueou. Nós bloqueamos a prosperidade nos níveis financeiro, de relacionamento. Então, eu não estou falando isso como para culpar ninguém. Você não deve se culpar por nada, por não ter atingido ainda um nível de prosperidade em alguma área da sua vida. Não é para se culpar que a gente fala. E eu sempre brinco, né? Tem uma frase que é minha que eu falo assim, ó, a gente não está aqui nem para culpar nem para desculpar. Tá? Então não adianta você querer ficar se culpando, porque você vai se vitimizar, vai sofrer e a vítima não tem poder de mudança. Então você não vai nem se culpar e também não vai se desculpar. Ah, desculpa. Não desculpo nada. E nem culpo. Eu mostro as ferramentas e você vai lá olhar o que você precisa fazer. Você vai tomar para você a responsabilidade, porque o adulto, ele toma a responsabilidade, ele não fica culpando, acusando e nem se vitimizando, porque isso faz parte do triângulo do drama. O triângulo do drama não leva para a solução, só perpetua os problemas, tá? Então imagina, olhando para tudo isso, né? Quando você olha para essas dinâmicas, está dando para perceber como é importante a gente conseguir trabalhar essas questões e poder fazer diferente do sistema e conseguir trabalhar profundamente essas crenças que nos limitam, esse mindset, esse padrão que muitas vezes vem lá da nossa família, que não foi por mal. Ninguém fez isso para condenar um filho ou alguém da família a ser infeliz. Não é o objetivo, né? Porque se a gente for olhar, e quando a gente olha para uma família, quando você olha para um casal que vai ter um filho, e você pergunta assim, o que você quer para o seu filho? O que você imagina para o seu filho? Como é que você quer que ele viva? O que vai todo mundo falar? Ah, quer que ele seja escasso, pobre, doente, solteiro, sozinho, infeliz? Só se esses pais estiverem muito doentes. Ah, existem pais doentes? Existe também. Claro que existe pais doentes. Pais são pessoas. A gente fala assim, né? Quando a gente olha na visão sistêmica, a gente olha para os pais como pessoas comuns. Eles não são deuses, também não são demônios. Eles são pessoas comuns, com seus problemas, com suas fraquezas, com suas fortalezas, com suas virtudes, com seus vícios, que nem nós, que nem a gente. Tá? Ah, você diz, não, foi desleal e afastada da família, foi excluída, mas abriu as portas para alguns se separarem. Às vezes, através do modelo, a gente faz isso. A gente serve de modelo. Quer você faça ou não faça algo, você sempre é um modelo para alguém. Sempre os outros estão olhando também, né? E quando você consegue ser um modelo saudável, olha a influência positiva que você está fazendo no seu sistema, né? Mas você não faz isso pelos outros, você faz isso por você. Porque no fundo, a gente tem que prestar conta da nossa vida mesmo. A gente vai prestar conta da nossa vida, não na vida dos outros, né? Quando você for chamado a lá fazer, sei lá, né? Se você acredita na sua passagem, você vai ter que prestar conta de que você fez e do que você deixou de fazer. E não do que os outros achavam de você. Ah, eu não fiz porque o que iam falar de mim? Agora, se vira com isso.
Existem profissionais na própria medicina que trabalham com a terminalidade, né? Que trabalham com medicina paliativa. O que significa isso, né? Olhar para as fases terminais de vida. E aí foram feitas algumas pesquisas, né? E perguntavam para essas pessoas que estavam ali perto do fim da vida, né? Qual é o seu maior arrependimento? Ou o que você teria feito que você não fez? Né? Perguntas assim. Ninguém falou assim, eu queria ter assistido mais série na Netflix, eu queria só ter tido mais dinheiro, eu queria ter comprado mais, sei lá, ter tido um carro, não sei o quê. Ninguém falou isso. Todo mundo falou assim, as relações que eu não tive, ou poderia ter sido relações mais saudáveis, aquilo que eu deixei de arriscar, oportunidades que eu deixei passar por medo, por vergonha, por culpa, ter passado mais tempo com as pessoas que eu amava. É isso. É isso que é o sentido, né? Então, quando a gente consegue trabalhar uma vida mais próspera, né, para ter uma prosperidade financeira, para ter uma prosperidade nas relações, para ter uma saúde próspera, viver bem, não ser dependente, ser autônomo, né? Quando a gente consegue trabalhar todos esses pilares da prosperidade, quando chegar no momento lá, né, eu falo que imagina que você está lá na sua cadeira de balanço com 90 e tantos anos de idade e alguém vai perguntar para você, e aí? Olhando para a sua vida, você acha que valeu a pena? Aí você vai ter que olhar para tudo isso. Você vai ter que olhar para tudo isso e prestar contas a você mesmo. Se você deixou de fazer alguma coisa por medo, por vergonha, por medo de crítica, ou porque se criticou demais, ou porque não arriscou, deixou passar oportunidades, ou porque não quis correr o risco de ser excluído e acabou fazendo igual a todo mundo, a gente vai prestar conta por tudo isso. Faz sentido isso para você? Ai, que eu morro de medo do telão que vai passar minha vida na frente de Jesus. Só penso que nesse dia eu vou pular a aula. Vai não, Patrícia, você vai ter que falar lá. Você vai ter que prestar conta mesmo. Todos nós, né? Como agradar sem desagradar a nós mesmos? Às vezes as rupturas são necessárias e benéficas. Sim, às vezes as rupturas são necessárias, ou então até algum afastamento saudável, né? A gente tem que avaliar tudo isso. Tudo tem que ser muito bem avaliado, tá? Faz sentido para você tudo isso que eu coloquei até agora? Coloca aqui. Não entendi tal coisa que eu ainda não tinha entendido, ou quero saber mais sobre algo que você falou. Coloca aqui nos comentários. Vamos aprofundar um pouquinho essa troca aqui nessa masterclass. A música do Epitáfio, exatamente. Queria ter aproveitado mais, né, amado mais. Essa música é fantástica, essa música Epitáfio. Né? É, mas apesar de ter a música, muitas vezes, né, as pessoas ouviram a música, mas não viveram essa música. Então é isso que a gente precisa aprender, a viver mais. Coloca aqui. A Joyce está falando que faz total sentido. Né? Coloca aqui se você gostaria de saber as maneiras de aprender a trilhar esse caminho de transformação. Não damos conta de tudo porque estamos correndo. Sim, muitas vezes nós estamos correndo. Para quê ou de quê? Né? Por que que a gente corre tanto? Correr é bom, mas quando faz parte do esporte, né? Correr faz bem para a vida, quando você pode. Tem vários tipos de atividade. Aliás, esporte, atividade física faz parte da prosperidade da saúde física e emocional, né? Com certeza. Como identificar o sentimento que nos bloqueia na tomada de decisões? A Valquíria está perguntando, Patrícia dizendo, gostaria de trabalhar minha procrastinação. Faz muito sentido deixar de fazer muitas coisas para agradar os outros. Sim, diagnosticar os pontos centrais que nos bloqueiam. Como evoluir nesse processo e romper padrões? Como transformar esses padrões, né? Bom, existem diversas maneiras para que a gente possa buscar essa vida VIP, essa vida próspera, né?
Eu acho que todo mundo que está aqui já se deu conta, né? Por isso que está aqui, na verdade, né? Por isso que eu honro vocês por estarem aqui, porque poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas de alguma maneira o chamado que eu fiz tocou, né? Tocou o coração de vocês e vocês estão aqui hoje. Por quê? Porque sentiram que talvez esteja no momento realmente de buscar essa transformação. Né? E como, vocês estão perguntando, como diagnosticar, como evoluir, como transformar, como romper, como identificar, como saber fazer, como fazer essa mudança? Existem vários meios. Você pode, por exemplo, fazer uma terapia, né? Ficar lá um processo terapêutico por muito tempo, buscando tal e tal. Existem muitas. Você pode constelar, você pode buscar um profissional que trabalhe dessa maneira, que busque isso. O que eu trago para vocês é uma maneira que eu formatei para ajudar a fazer esse diagnóstico e essa transformação e esse acompanhamento. Tá? Isso chama-se mentoria. Né? Eu criei um processo de uma mentoria que chama Mentoria da Prosperidade, Mentoria da Vida Próspera. Tá? E essa mentoria, nós vamos trabalhar todos esses pontos. Nós vamos trabalhar a questão da prosperidade financeira, nós vamos trabalhar a questão da prosperidade dos relacionamentos, nós vamos trabalhar a questão da prosperidade de poder aproveitar uma vida próspera com saúde. Né? Então, essa mentoria, ela acontece num formato de encontros online, como os que a gente está tendo aqui, né? Que são encontros semanais que a gente tem para trabalhar todos esses pontos, todas essas dinâmicas da prosperidade. Tá? A gente vai focar muito, claro, aqui na questão do financeiro e na questão dos relacionamentos, que eu vejo como polos assim muito importantes, né? Mas a gente também vai tocar na questão da prosperidade e da saúde, porque sem saúde a gente também não pode aproveitar a vida, né? Como eu falei, imagina você ter uma fortuna financeira e não poder ter saúde para vivenciar isso, para poder aproveitar isso, né? Então, nessa mentoria, a gente vai ter encontros onde a gente vai fazer vivências, dinâmicas, exercícios, onde a gente vai falar sobre esses temas, onde a gente vai tirar dúvidas, onde a gente vai investigar todas essas questões para poder olhar para isso de uma maneira mais profunda. Né? Essa mentoria, ela tem esses encontros, tem materiais, o networking do grupo, né? A gente trabalha com metas, a gente vai fazer dinâmicas de vivências sistêmicas também, para poder chegar nessa origem dos problemas, no diagnóstico, no encaminhamento da solução, de tomar uma vida próspera, uma vida plena, uma vida que vem para agregar. Né? Essa mentoria é um caminho, tá? É um dos caminhos que a gente tem e é o que eu venho trazer aqui para vocês, né? Como uma das possibilidades que tem todo sentido, porque para mim faz todo sentido, que nesses quase 40 anos eu fui formatando, né, para poder chegar nesse modelo. Porque eu trabalho com isso há muito tempo. Né? Eu conheci algumas ferramentas de transformação pessoal na década de 90. Tá? Eu fiz formações em PNL, depois fiz formações em coach, e eu já trabalho com isso há muito tempo. Criação de metas, principalmente de metas de tranquilidade financeira, de metas de conquista. E o que eu via acontecer? Eu via assim, muitas pessoas que faziam os cursos, que faziam os workshops que eu dava, davam um retorno depois. Nossa, eu consegui, eu mentalizei, fiz os exercícios, fiz as dinâmicas e tal, a gente trabalhou com as crenças e tudo, e a pessoa conseguiu. Outras não conseguiam tanto. E eu ficava pensando, por que se o método foi o mesmo? Para todo mundo o método foi o mesmo. E aí eu me dei conta, há mais de 10 anos atrás, quando eu conheci a visão sistêmica, que a gente precisa trabalhar na questão de olhar para o nosso sistema e trabalhar com esses pontos, com essas dinâmicas de pertencimento, de exclusão, de lealdade. Se a gente não trabalhar isso, isso está na base. A gente não consegue resultados duradouros. Você pode conseguir trabalhar, eu trabalhei, agora eu tenho uma crença que eu quero, que eu sei como fazer, e depois pode perder. Por quê?
porque a gente precisa libertar as dinâmicas de escassez que vêm do nosso sistema. Precisamos nos libertar dessas dinâmicas de escassez nos relacionamentos, de escassez de saúde, de escassez financeira que vem do nosso sistema. Então a gente precisa trabalhar, limpar isso, liberar, tomar plenamente a prosperidade, a vida, o fluxo de vida que vem do sistema, e a partir daí trabalhar com todas essas dinâmicas pessoais, de crenças, daquilo que a gente criou, daquilo que a gente ouviu. Porque imagina assim, vamos dar um exemplo. Então, na minha família, a questão financeira nas gerações é muito escassa. Então, sei lá, meus avós perderam tudo. Eu estou falando até um exemplo pessoal meu. Meus avós perderam tudo, dos dois lados, porque eles tiveram que fugir de situações de guerra, os maternos e os paternos, e eles largaram tudo que eles tinham e saíram para poder sobreviver, senão eles iam morrer. Então pegaram lá os filhos, né, minha mãe, meu pai, os outros filhos, e fugiram para o Brasil. E foram se encontrar morando no mesmo prédio. Olha só, né? Um veio do. A família da minha mãe veio lá do Egito, a família do meu pai veio lá da Polônia e se vieram morar no mesmo prédio em Santos. Ah, que bom, né? Para mim isso foi maravilhoso. Por isso que eu estou aqui. E vocês estão aqui também, né, comigo. Mas então, eles tiveram uma dinâmica de dificuldade que os pais deles, meus avós, já tinham tido. Então, meus avós perderam, tiveram que recomeçar do zero. Meus pais também tiveram depois uma prosperidade, uma vida e perderam tudo também. E eu já passei por isso. E eu só fui me dar conta dessas dinâmicas depois de muito tempo, trabalhando muito, já sendo médico, já trabalhando com essa, e trabalhando muito mesmo como um profissional da saúde, né? Ganhando bastante financeiramente e também cheguei a ter perdas muito grandes. Por quê? Porque eu repeti, eu percebi, me dei conta que eu fiz igualzinho a minha família. Eu também tinha essa lealdade, sem saber. Eu só fui entender isso quando eu conheci a sistêmica. Então a gente precisa trabalhar para libertar esse padrão sistêmico e depois libertar aquilo que a gente aprendeu. Porque eu posso ter de repente, ali um padrão sistêmico liberto, mas eu vivi na minha infância e aprendi coisas e tive e gerei crenças que limitaram às vezes minha prosperidade nas relações, minha prosperidade financeira. Então são dinâmicas que a gente precisa trabalhar, tá? E eu quero fazer com vocês antes de seguir adiante só mais uma vivência, tá? Vocês querem fazer uma vivência para perceber como é que está o fluxo para vocês, se vocês têm ou não essa permissão de seguir adiante? Querem? Coloca aqui no chat. Sim ou não? Sim, 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 sim. Todo mundo colocando sim. Medito, Cida, Renata, Joyce. Ok. Ok. Bom, então vamos lá. É uma vivência simples, curta, mas muito poderosa. Então vou pedir para vocês novamente encostarem, conectarem com o seu coração, com a sua respiração. Feche os olhos e olhe em frente, como se na sua frente, na distância que você imaginar, estão ali os seus pais, tá? Sua mãe e seu pai. Você olha o seu pai à sua esquerda e a sua mãe à sua direita. Tá? E atrás dos seus pais estão os pais deles, os seus avós. E atrás dos seus avós estão os pais deles, os seus bisavós. Mesmo que você não tenha conhecido, mesmo que você não tenha conhecido nem os seus pais, né? Porque teve alguém aqui que falou da família adotiva, né? Não importa, faz de conta que estão ali os seus pais na sua frente, os avós, os bisavós, como se você estivesse vendo a sua árvore genealógica na sua frente. E aí você, olhando para esse fluxo de pessoas, muita, muita, muita gente em gerações passadas, imagina que a vida passou por todos eles, com tudo que eles viveram, e foi passando dos pais para os filhos, até chegar nos seus pais. Como se fosse um rio que vem da sua nascente para frente. E às vezes no rio, o rio flui livremente, às vezes existem barreiras no rio, existem sujeiras, troncos, coisas que bloqueiam o fluxo da água. E esse rio, ele vem mais caudaloso, ele vem mais escasso, ou ele vem com menos volume de água porque ficou represado. Então imagine agora que você olhando para os seus pais, do coração deles em direção ao seu coração,
vem a vida, vem um fluxo de energia deles para você. E perceba quanto que você recebe desse fluxo que os pais mandam. Você recebe 10%, 50%, 80%, 90%, 30%? Quantos por cento dessa energia de vida que passou por todo, chegou aos seus pais e dos seus pais, consegue chegar até você? Sinta isso, perceba com honestidade, com franqueza, quanto que você sente que chega até você. E olhando para os seus pais agora, percebendo essa porcentagem, esse quantum que chega de vida, de energia para você, faça um gesto de gratidão, simplesmente junte as mãos e abaixe levemente a cabeça. E coloca aqui no chat. Quantos por cento para você percebeu que chegou do teu sistema, dos seus pais até você? A Joyce colocou aqui 98, a Teresa colocou 100, a Patrícia sentiu 90. Meio assustador tanto. 98, muito. A Sandra chegou um pouquinho, a Cida chegou 60, a Simone 40. Esse exercício divino eu senti muito forte, como um vento vindo todos eles para mim, muito forte. O Ani tem trabalhado isso há muito tempo, né? Até na mentoria a gente tem trabalhado muito isso. A Ivani faz parte da mentoria, né? Da primeira turma. A Valquíria 50, o Benedito 60. Bom, vocês veem aqui que tem vários, né? Várias porcentagens diferentes. Bom, o que esse exercício significa? O que esse exercício significa? Primeiro, se você colocasse assim, olha, chegou 100% para mim. Então, eu vou te dizer. Se chegou 100%, eu estou dando um exemplo hipotético, tá? Porque até hoje eu não vi ninguém que falou 100%. Se chegou 100%, seria assim, a sua vida ela é 100% próspera em todos os sentidos. Você tem prosperidade nos relacionamentos, tem prosperidade na saúde. Você tomou a vida plenamente, ela é toda próspera para você. Então, isso é 100%. Tá? Será que alguém toma? Eu acredito que até existe. Né? Quando a gente começa a trabalhar isso por muito tempo, a gente trabalha, para ampliar esse equilíbrio de troca, eu estou falando desse sentido aqui, na parte que a gente recebe. Quando a gente quer ter prosperidade, quando nós queremos ter prosperidade, a gente precisa saber dar e receber igualmente. As pessoas prósperas, elas equilibram o dar e o receber. Tá? Elas sabem dar e elas sabem receber. As pessoas que só sabem receber e não sabem dar, como é que chama? Egoísta. Pessoas egoístas. Só querem para si e não querem dar. As pessoas que só querem dar e não querem receber são pessoas salvadoras, muitas vezes por orgulho. E as pessoas que nem dão e nem recebem são pessoas totalmente escassas. Tá? Mas aí, nessas 4 possibilidades, 3 são escassas e somente uma é próspera. Quem só dá, quem só recebe e quem nem dá nem recebe direito são pessoas que têm uma escassez. Escassez do quê?
Quem só sabe dar tem escassez em receber. Quem só sabe receber tem escassez em dar. E a pessoa abundante e próspera, ela roda essa roda da abundância no equilíbrio do dar e do receber. Então, quando a gente faz essa dinâmica que vocês acabaram de fazer agora, também é uma maneira de perceber se você está afinado com aquilo que sua vida realmente está trazendo. Porque se alguém falar assim, ah, nossa, minha nota é 10, mas você tem uma vida próspera financeiramente, tem saúde física, saúde emocional, tem um relacionamento razoável, bom, você talvez esteja se diminuindo. Se você fala, não, minha nota é 100, mas eu não tenho relacionamento, minhas relações são abusivas, minha prosperidade está indo de mal a pior, tudo, você também dificilmente você está avaliando bem, né? Fala assim, eu recebi tudo da minha família. Então, de repente, a vida você tomou plenamente, mas você ainda não aprendeu as dinâmicas de desbloquear os fluxos que a vida traz. Você tomou, às vezes, a vida do seu sistema, alguém que dá uma nota muito alta, mas ainda falta muita coisa para ela, de repente ela está aprendendo a tomar a vida do sistema, da família, mas ainda não pôs em prática, no campo prático da vida. Qual é o campo prático da vida? É a experiência da vida. É como a gente lida com o financeiro, como a gente lida com os outros, com o amor, com a sexualidade, com as dinâmicas de troca, com o trabalho, que é o mundo do adulto. Então a gente precisa aprender tudo isso. Faz sentido isso, gente? Dentro daquilo que vocês sentiram na dinâmica. Faria sentido para vocês aprender passo a passo a conseguir libertar essa questão sistêmica e trabalhar essa mudança de padrão, de mindset, de crenças, para poder liberar a prosperidade em todos os setores da vida? Faz sentido para vocês conseguirem caminhar nessa jornada? Coloca aqui. Faz muito sentido. Eu queria sim, a Célia é perfeita, a Joyce sim. Exato. Então, a gente tem esse formato, como eu falei, né? Uma das maneiras de fazer isso é através dessa mentoria que eu estou convidando agora vocês a participar. Porque se essa masterclass trouxe para vocês aquilo que tem que ser feito, né? Claro que em uma aula, em um encontro somente, a gente não vai conseguir trabalhar tudo, né? A gente começou a destrinchar a origem, o diagnóstico dos problemas para poder caminhar para a solução, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês uma verdade que incomoda, né? Vocês já viram que no mercado tem muitas promessas. Ah, promessa, faça isso aqui, você vai ter o amor traga o amor da sua vida em um dia. Ou você vai aprender a ser próspero e rico em, sei lá, fazendo isso aqui. Tá cheio disso, né? Tá cheio desses modelos por aí. Esses modelos não funcionam, gente. Não adianta você prometer algo que é irreal, porque a transformação ela tem que vir de dentro para fora. Ninguém vai trazer nada para você. Como fala assim, traga o seu amor de volta. Só se você for o Uber, né? Que bota a pessoa no Uber e traz de volta. Não tem como. As coisas não acontecem de fora para dentro. Você precisa se transformar para a vida, para a realidade se transformar. Porque o mundo ele ocorre por sintonia. Nem adianta ficar fazendo afirmações e falando coisas se você não sentir, porque o universo trabalha por afinidade. Tudo aquilo que eu sinto, eu atraio. Eu posso falar, eu sou próspero, mas no fundo eu tenho aquele medo do meu sistema, o medo da exclusão, a dinâmica, a crença limitante. Se eu continuo sentindo isso, só palavras não mudam nada, né? Então, não adianta trabalhar em pedaços, não adianta trabalhar em partes, não adianta deixar de olhar para a essência. Não adianta falar só de dinheiro se você não trabalha as relações. Não adianta você falar de trabalho, de carreira, se você não entende o sentido da vida para você. A gente tem que trabalhar o autoconhecimento, tem que tocar na alma. Isso aí tem que ser algo muito profundo, muito integrado, tem que trabalhar sistemicamente. Eu vejo dessa maneira, né? É como se fosse um alinhar. A gente precisa alinhar a nossa vida. Trabalhar um alinhamento da gente com a gente mesmo, com uma transformação da nossa realidade para que as coisas possam vir a acontecer. Quando eu mudo, a minha realidade muda. Não adianta, não muda de fora para dentro. Lembra que eu falei? Vocês sabem, alguém ganha numa loteria ou ganha uma herança, daqui a pouco perde tudo, ou entra em brigas familiares,
ou tem questões que acabam perdendo. Em 1 ano a 2 a pessoa perde tudo aquilo que ela ganhou. Por quê? Porque ela não tem uma prosperidade de dentro para fora. Então precisa trabalhar isso. Então aí fica isso. Você quer resolver, você quer realmente fazer esse processo, eu trago para você o convite dessa mentoria, tá? Que são encontros online. A gente vai trabalhar 2 meses a 2 meses e meio, encontros semanais, trabalhando toda essa questão sistêmica, toda essa questão de crenças, de dinâmicas, de vivências. Vai trabalhar também uma maneira de aprender a ancorar e conectar e entrar em sincronicidade, coerência cardíaca, que é o método de equilíbrio dos relacionamentos da gente com a gente mesmo, com os outros, porque o que a gente sente, a gente transmite, né? O campo eletromagnético a gente transmite para as pessoas através do coração. Então a gente vai trabalhar dinâmicas de coerência cardíaca, a gente vai ter encontros extras de dúvidas, a gente tem um grupo no WhatsApp de acompanhamento de dúvidas diário para trazer, esclarecer, né? A gente vai estar junto nessa jornada, nesses encontros ao vivo, né? Trabalhando todos esses pilares da prosperidade. Isso já ajudou muita gente, né? Eu tenho trabalhado com isso há muito tempo. Formatei essa mentoria, já estamos terminando aí uma turma de mentoria, vamos começar uma nova turma. E eu vou deixar um convite para você. Esse convite é o seguinte, né? Esse convite é para você. Eu vou deixar, a minha equipe vai deixar um questionário, tá? Porque não é para todo mundo. Eu não vou poder aceitar todas as pessoas, tá? Eu só vou permitir que entre na mentoria as pessoas que já estão prontas para entrar. Como é que é pronto para entrar? Existe uma avaliação. Se eu perceber que você já está no momento de abertura para transformar, eu vou avaliar pessoalmente através desse questionário e eu vou te manter esse convite para que você entre na mentoria. Então, a Luciana, que faz parte aqui da equipe, ela vai estar compartilhando o Luciano que está dando tchauzinho aqui. A Débora está aí também, né? Vou dar essa possibilidade de você preencher um questionário. Então, a Lu pode até pôr agora, né, Lu? Esse questionário aí no chat. Você vai clicando no chat. Olha o questionário, é um questionário rápido, é um questionário simples, porém que traz um diagnóstico, né? Se você já está ou não pronta para participar desse processo de transformação. Eu vou avaliar cada um, né, das respostas, cada um dos questionários, e vou dizer se você já está no momento. Se não tiver, também não tem problema. Sempre vai poder, dali para frente, em algum outro momento, ter essa possibilidade de participar em algum outro grupo, em alguma outra turma da mentoria. Tá? Mas é importante, olha que a Lu acabou de colocar o Uniformes aqui. Clica aqui nesse link e vai preenchendo enquanto a gente continua por aqui. Eu vou continuar aqui com vocês, tá, para tirar dúvidas. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre a mentoria, se quiser fazer alguma pergunta sobre alguma das dinâmicas dos temas que a gente trouxe aqui, alguma coisa que você quer esclarecer, enquanto você preenche o questionário, mas preenche agora, porque vai ter aí eu vou, né, abrir uma possibilidade diferenciada para quem preencher o questionário e for aprovado no questionário, para começar a nova turma da mentoria, vai ter uma condição diferenciada, tá? Então, se você preencher o questionário hoje ainda, né, agora, eu vou avaliar e for aprovado, eu vou te dar esse retorno. Amanhã a gente vai dar esse retorno de quem foi aprovado, porque eu preciso avaliar todos, né? E aí a gente vai dizer, não, você foi aprovado e vai ter uma condição especial para você, somente para quem preencher ainda hoje o questionário. Tá? Mesmo se você falar assim, mas eu não vou fazer, eu não quero fazer, preencha de qualquer maneira, porque nada muda se a gente não dá um primeiro passo, se a gente não começa alguma coisa, tá? Se a gente não arrisca, porque faz parte da prosperidade também o arriscar. Lembra que eu dei o exemplo, né, daquelas pessoas que trabalham com a terminalidade? Quando se pergunta para uma pessoa que está no término da vida, no final da vida, o que faltou para você, o que você faria diferente? Muitas pessoas falam assim, eu teria feito algo diferente, eu teria arriscado. Eu teria. Ivani vai ser. Claro, Ivani, você já é da mentoria, você veio aqui dar uma força, um apoio, e te agradeço. Obrigado por ter participado. Você não precisa preencher, porque você já preencheu, foi aprovado e tá já. Nós estamos terminando essa turma da mentoria agora, e hoje eu estou abrindo, né? Eu consegui
abrir um espaço no calendário, na minha agenda, para poder criar essa nova turma de mentoria. Tá? E a Ivani faz parte desse grupo que está quase se formando na mentoria, tá? Nessa mentoria, mesmo que eu estou oferecendo uma nova turma para vocês. Preencha aqui o questionário, preencha o forms para poder ter acesso a essa condição diferenciada, mesmo que você diga, vou fazer, não vou fazer, mas arrisca. As pessoas que arriscam, elas podem ter os benefícios. As pessoas que não arriscam, depois elas vão falar, poxa, por que eu não arrisquei, né? Por que eu poderia ter arriscado e não arrisquei? O que me fez? Talvez essas crenças, talvez essas faltas de permissão que a gente tem para a vida, tá? Olha o que ele colocou aqui. Quem preencheu o formulário até o dia 3, hoje, né? Até as 23h59, também vai receber os benefícios. Deixa eu ver até que um valor diferenciado, um hot seat em grupo, que é o encontro de dúvidas personalizado, e essa mentoria de biofeedback, que é esse treinamento para gerenciar ansiedade, estresse e aumentar a conexão. Tá? Então, quem preencher hoje ainda vai ganhar. E o e-book, né? O e-book de frases sistêmicas, o e-book de ansiedade, estresse. Não é isso, Lu? Faz Isso, parte o também? e-book todo mundo ganha, mesmo quem não preencher hoje, né? O bônus do e-book é para todo mundo. Esses daqui é só para quem preencher hoje. Então tá. Então, gente, preencha. Assim, eu não posso prometer que todo mundo que preencher vai ser aprovado para fazer parte da mentoria, mas se você preencher e você tiver no momento de prontidão, se você já tiver pronto para mudar, eu vou te aprovar e a gente vai junto caminhar nesse processo. A gente vai ter aí 2 meses e tanto, 2 meses e meio, para poder fazer esse diagnóstico, para poder fazer essa busca da origem dessas questões e poder trabalhar para transformar e modificar essas dinâmicas de limitação, essas dinâmicas de escassez, porque todo mundo merece viver uma vida próspera. Eu vejo assim, né? Eu acredito plenamente que a gente veio para a vida para ser próspero, em todos os sentidos, tá? Para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, familiares, para que a gente possa ter relacionamentos afetivos saudáveis, para que a gente possa ter uma saúde próspera, uma saúde emocional, financeira próspera, uma saúde física também, porque o nosso corpo é que vai nos levar para a vida, né? Precisamos ter o nosso corpo saudável também. E os relacionamentos, tá? Então, gente, coloca aqui quais dúvidas você ainda tem enquanto você vai preenchendo o questionário, vai preenchendo forms aí, e se dê uma chance, se dê uma oportunidade de transformar. Se você quer, claro, né? Se você também não quer, não tem problema, né? A gente de repente pode falar, não, mas desse jeito tá bom, não tá bom, mas também tá bom, talvez não precise, né? O que eu prometo para vocês, assim, não é que é uma solução rápida e mágica, nada disso. A gente está trabalhando muito na mentoria. Eu consegui, nesses anos todos que eu estudo e trago essas dinâmicas para as pessoas, eu consegui formatar isso nesse formato de mentoria. E nesse formato tem sido, assim, uma possibilidade da gente chegar no problema, chegar na origem e trabalhar para transformar. Quer dizer, isso é o início de um caminho de mudança, né, para que finalmente a gente possa vir a olhar para a nossa vida de uma maneira mais próspera, de uma maneira mais abundante, sair dos padrões de escassez, sair das dificuldades, tá? Não é assim uma promessa irresponsável. Quando a gente trabalha realmente naquilo que tem que ser visto, quando a gente consegue entender de onde que vem isso, por que que eu aprendi a ser dessa maneira, foi por mal? Não, não foi por mal. Não foi por mal. Foi justamente porque na nossa família era desse jeito. Todo mundo fez o melhor. Quando você olhou ali para a tua família de frente, você olhou para os seus pais, para os seus avós, talvez você mesmo não conheceu todo mundo, mas você sentiu o que veio deles. E com certeza, no nosso sistema, as pessoas viveram, nossos antepassados, nossos ancestrais viveram, passaram por muitas questões, por muitas dificuldades, por
coisas boas também, ou por perdas, por guerras, tiveram que mudar de lugar, como eu dei o exemplo da minha própria família, tiveram que largar tudo que tinham, largar pessoas, largar suas posses e recomeçar em outro lugar. Então, será que isso foi em vão? Será que você vai olhar para eles e falar assim, ah, já que vocês perderam tanto, será que vocês sofreram tanto, eu vou sofrer igual a vocês. Eu também vou ter dificuldades financeiras, eu também vou ter dificuldades nos relacionamentos igualzinho a vocês. Imagine você olhando para eles e falando isso. Como é que você acha que eles iam responder para você? Ah, não, tá certo, você também tem que sofrer. A gente quer que toda a nossa família sofra? É óbvio que não. Com certeza, eles falariam para você algo do tipo assim: meu Deus, a gente já sofreu, a gente já sofreu para você não precisar sofrer. Tudo que nós passamos de dificuldade é para que você possa ter uma vida melhor. É aquilo que os pais falam: quero que meu filho tenha uma vida próspera, saudável, seja bem economicamente, financeiramente, nos relacionamentos, que seja uma pessoa ética, uma pessoa boa, uma pessoa que se dê bem na vida. Eu não quero que repita os mesmos padrões. Então, isso, num sistema saudável, acontece. Mas muitas vezes o nosso sistema não foi tão saudável assim. Aí a gente acabou repetindo dinâmicas de sofrimento, dinâmicas de dificuldade, dinâmicas de escassez. Mas a partir de agora é uma oportunidade que você tem de transformar. Vocês estão preenchendo o Forms? Estão com alguma dificuldade? Coloca aqui. Ah, já preenchi. Quem preencheu já o Forms, coloca aqui. Coloca aqui no chat. E se você tem alguma pergunta, a Patrícia já preencheu. Bom, preencha o chat, arrisque, faça isso. Mesmo que você pense, vou fazer, não vou fazer, mas já preencha o chat, eu vou avaliar com carinho, com muita atenção, vou avaliar todos os questionários, todos os forms, para saber quem já está no momento de prontidão. A Célia disse que já preencheu e vai sair. Celinha, eu acho que você está no momento, hein? Celinha já foi minha aluna há tantos anos, né? A Lu está falando aqui. Se tiver qualquer dúvida, chama a Luciana no privado e ela vai ajudar vocês a preencher. Preencha o Forms. Gratidão, adoro ser sua aluna. Obrigado, eu adoro estar junto com você. Você é uma pessoa muito consciente de uma mentalidade próspera. Está faltando pouca coisa. Bom, outras dúvidas, pessoal, de tudo que eu trouxe hoje, de todos esses temas. Eu falei, procurei falar de uma maneira muito embasada de 4 dinâmicas de prosperidade. Alguma delas você ainda tem alguma dúvida? Coloca aqui. Ah, eu queria entender melhor tal tema, eu queria entender um ponto daquilo que você falou, tá? Enquanto vocês preenchem o Forms, coloca aqui suas dúvidas. Eu tenho certeza que vocês, se estão aqui, né, dificilmente. Só pouca da outra turma, dos outros formulários que preencheram, poucas pessoas eu falei, não, ainda não está no momento. Algumas eu arrisquei, estava ali no limite, algumas deu certo, algumas até não deu. Mas todo mundo que eu percebi que já estava no momento está aproveitando demais a mentoria. Está conseguindo transformar. A própria Ivani, que estava aqui, né? Ela deu até o exemplo no grupo passado que. Ivani ainda está aqui? Não, ela falou que ia sair, né? É. Mas a Ivani, quem participou, né, do último encontro, ela deu um exemplo que ela trabalhou uma questão de prosperidade e ela queria um carro. Porque ela percebeu que ela não dirigia e tal, e ela precisava de carro, porque ela estava com os cachorrinhos e não dava para ficar indo de Uber com vários cachorrinhos e tal. Em uma semana, ela conseguiu comprar o carro dela. Em uma semana, ela conseguiu comprar e conseguiu sair dirigindo, porque a gente trabalhou essas dinâmicas com ela, né? Então, muitas vezes o resultado é rápido. Por quê? Não é porque vai de qualquer jeito, é porque a gente trabalha na base, a gente trabalha na transformação, tá? Benedita, que minha dúvida é quanto à minha saúde, pois eu tenho problemas de coluna e eu acho que é problema emocional. Bom, pode ser um problema emocional? Pode. Aliás, corpo e mente, né, é como se fossem dois lados de uma moeda, Benedito. Então, muitas vezes nós negligenciamos, né, de uma maneira involuntária a nossa saúde, até
muitas vezes porque nós seguimos um padrão da nossa família, tá? Então, é importante que a gente olhe para a saúde. Se você fala de coluna, se a gente for olhar a coluna na psicossomática, tem um significado, mas a coluna para você tem um significado, para outra pessoa pode ter outro, tá? Mas é importante entender que a saúde, nós podemos trabalhar para melhorar a nossa saúde. E isso requer um cuidado ativo e também buscar profissionais que possam nos ajudar. A gente olha para essas dinâmicas assim de uma maneira do ponto de vista emocional, óbvio, tá? A gente olha para isso, a gente procura também ter um diagnóstico e cuidar dos problemas, tá? Então, se você tem problema de coluna, a gente vai procurar descobrir o problema possível emocional que está na raiz disso, e claro, se houver problemas físicos também, né, a gente vai buscar entender de onde vem. Coluna, a gente sabe, na medicina chinesa, inclusive a base da coluna, a coluna lombar, tem a ver com a energia ancestral. Então, aquilo que a gente herda geneticamente dos nossos ancestrais e epigeneticamente também está ali na coluna. Viu, Benedito? E pessoal também, né? Então, muitas vezes, isso tem sim que ser visto de uma maneira sistêmica, óbvio, e cuidado fisicamente também, né? Porque tudo que a gente cuida hoje é de uma maneira integrada ou integrativa. Tanto que os parâmetros que a gente fala, uma visão integrativa de saúde, uma visão integrativa da medicina, da psicologia, que a gente não pode olhar simplesmente para a doença. A gente tem que olhar para a doença naquele doente e a gente tem que olhar para a doença naquele doente e como ele vive a vida dele e com quem, no sistema. Aí a gente pode ter uma noção melhor. Então, quando eu atendo um paciente hoje, como médico ou como psicólogo, eu procuro olhar para todos esses parâmetros. E na mentoria a gente vai olhar também, tá? Ah, obrigado pela mentora que ajudou a abrir minha mente, Renata. Patrícia, eu tenho uma trava, não consigo aprender a dirigir, eu tenho muito medo. Olha só, dirigir, né? Assumir o controle, assumir o leme ali, assumir a direção e ir em frente por si mesmo. Tem algo simbólico aí? Tem. Pode ter tido algum trauma? Pode, mas tem que ser visto também, né? Porque eu já trabalhei com muitas pessoas que tinham medo de dirigir e trabalhando a questão emocional, a questão dos traumas, a questão sistêmica, a pessoa conseguiu desbloquear e dirigir. Já interessante desvio de coluna aos 15. Olha só, desvio de coluna aos 15. O que aconteceu por volta dessa fase na sua vida, né? No seu sistema familiar, quando você era um adolescente? Benedito, tem feito isso, ou seja, exercícios ligados à coluna, como acupuntura, massagem, só faz diminuir, quer dizer, reduz um pouco o sintoma, é isso? Talvez ainda falte olhar de uma outra maneira aí, tá? Então a gente precisa olhar realmente para tudo que a gente tem. Quem mais falta preencher o forms aí, gente? Aproveita, porque quem preencher o forms hoje vai ter direito a todos esses benefícios, mesmo se amanhã só a gente entrar em contato. Agora, quem não preencheu o forms hoje e preencher só amanhã, não vai ganhar todos os benefícios. Tá? Isso eu digo, se for aprovado para fazer a mentoria, né? Gente, não fiquem chateados se alguém não for aprovado para fazer a mentoria, talvez não esteja no momento, tá? Mas se a pessoa tem alguma prontidão para fazer, se já está no momento de olhar para essas questões, para essas dores, a gente vai ajudar, tá? Olha, Joyce, nessa fase os pais estavam se separando. Olha só, tá vendo? Descobriu a origem aí do problema. Provavelmente é isso mesmo. Quando eu estou estressado, o problema aumenta. Ó, sim, óbvio. Porque quando você está estressado, acontecem vários fatores. Quando a gente se estressa, ocorre o quê? Contração muscular, liberação de neurotransmissores e hormônios que geram dor, interleucina 6 e outros problemas. E também, quando a gente está estressado, a gente se conecta com a origem do trauma que muitas vezes iniciou o problema. A gente entra no modus operandi, a gente entra no estado físico e emocional que nos conecta à origem do problema. Tá? Então, por isso que quando a gente entra no padrão de estresse, a gente manifesta uma série de sintomas, aqueles aos quais a gente está predisposto. Ou já tem uma doença física, ou tem um padrão emocional, ou ambos. Né? Então, é necessário que a gente aprenda. Especificamente na mentoria, quando nós trabalharmos, para quem fizer e ganhar, né, a mentoria do biofeedback, são 2 encontros extras da mentoria que a gente dá de bônus, né, para quem fizer o Forms e for aprovado ainda hoje.
preencher o Forms hoje e for aprovado, vai ganhar a mentoria do biofeedback. E essa mentoria ajuda no equilíbrio da saúde física e emocional também, né? São técnicas de biofeedback, técnicas de coerência cardíaca, de relaxamento, que vocês vão aprender para lidar, inclusive, com questões de saúde física, tá? Patrícia, o que me incomoda muito é a dificuldade de dizer não. Sempre me sinto mal, não quero aborrecer, não quero chatear, não quero magoar e não consigo negar. Perfeito, você é uma pessoa muito legal com os outros, só não é consigo mesma, né? Quem é tão bonzinho assim, não sabe dizer não, não sabe dar limites, tá dando limite para si próprio, né? Tá dizendo não para si próprio, tá se sentindo mal consigo mesmo. Quando disser sim para todo mundo e não disse sim para você, você vai se sentir mal com você. Você pode agradar os outros vão achar você maravilhosa, só que você vai se sentir mal consigo próprio. Você não vai magoar os outros, mas vai se magoar. Você não quer negar para os outros, mas você negar para você mesmo. Tá? Isso é a dinâmica do Salvador que eu falei. É aquela pessoa que sabe dar muito, mas não sabe receber. E aí a prosperidade não vem. É um padrão de escassez. Faz sentido, Patrícia? Entendi. Trabalhei mais de 20 anos como caixa de banco. Isso influiu para eu ter dor na coluna, pois trabalhar na mesma posição. Sim, claro, tem um fator físico também, né? A gente vê as gerações de jovens hoje, como é que eles ficam na sua postura? Assim, ó, celular cabeça para baixo. Daqui a pouco, ó, cervical vai ser um dos grandes problemas aí daqui de anos daqui para frente, pela postura mesmo física das pessoas, né? Patrícia dizendo sim, faz muito sentido. Sim, faz muito sentido. Bom, quem mais, gente? Eu fico muito feliz quando tem dúvidas, né? Porque eu gosto de esclarecer e eu gosto de entregar muito. Quem trabalha comigo sabe, né? Quem faz mentoria comigo, quem faz terapia comigo sabe que assim, para mim é muito importante entregar, né? Então, o que eu prometo, eu entrego, tá? Se eu falo para vocês, olha, a gente vai buscar, vai chegar na orelha, a gente vai chegar, pode confiar que a gente vai chegar. Vai ajudar você nesse caminho de transformação, tá? Então, se você chegou até aqui, se algo tocou você, você olhou algo que eu falei, algo que eu escrevi e fez sentido, e hoje, na mentoria, hoje aqui nessa masterclass, os pontos que eu comecei a ampliar, te mostrar os problemas, fizeram sentido, vamos seguir junto. Vamos seguir junto nessa mentoria. Eu vou te ajudar de todas as maneiras, tá? A caminhar junto, a trilhar junto essa mentoria, porque eu sei que quem faz e se entrega, que se dedica, que participa mesmo de coração, de corpo e mente dessa mentoria, consegue os resultados que precisa conseguir, que quer conseguir. Tá? Então, gente, preencha o formulário. Tá? Preencha o formulário. Não custa nada preencher um formulário. Eu vou avaliar e a gente vai conversar. A Luciana vai entrar em contato, a Luciana da equipe, vai entrar em contato com todo mundo que preencheu o formulário para dar um retorno. Falei, olha, faz sentido você participar, nós vamos te ajudar a participar, ou talvez não esteja no teu momento ainda, mas vamos estar junto, a gente vai de uma outra maneira ajudar, talvez não na mentoria, se você não estiver ainda no momento de prontidão, mas vamos seguir junto. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, a maioria de vocês já está no momento de transformação. A Marileia também disse que preencheu, tá? Então bastante gente aqui já está preenchendo, acho que quase todo mundo, né, já preencheu. Alguém está com alguma dificuldade? A Luciana está aí para ajudar. Tá? Se tiver alguma dificuldade, coloca aqui no chat, a Lu vai entrar em contato e vai ajudar você, né, no preenchimento. Tá? Dê esse passo, faça isso por você. Faça isso. Às vezes a gente não faz pela gente, sabe? Às vezes a gente não faz por nós. Mas pensa se tem alguém que você quer ajudar. Se você não fizer por você, pense em quem você pode ajudar. Você quer ajudar alguém da sua família? Você quer ajudar alguém dos seus relacionamentos? Se você tiver uma vida mais próspera, você vai poder ajudar os outros? Então, se você não fizer só por você, faça pelos seus filhos, faça pela sua família, pelas pessoas que você ama, faça pelo mundo, né? Se você está aqui, se a gente chegou até aqui, o que eu disse no começo, não é um direito à prosperidade, eu vejo ela como um dever. Se a gente ainda não caminhou para uma vida próspera, é porque a gente ainda não se alinhou com a dinâmica, com a energia
e com a vivência da prosperidade e da abundância. A gente ainda não se alinhou, a gente não sintonizou, ok? A Lu está dizendo que vários preencheram, alguns ainda não enviaram. Gente, envia, você não é só preencher, tem que enviar. Se você não enviar, você não vai entrar e não vai conseguir aqueles bônus todos que a gente está dando, tá? Link, novamente aqui o link do formulário. Arrisca, não custa nada. Você preencheu o formulário e não for exatamente para você, não tem problema, você não vai fazer. Sem problema algum, a gente continua junto, você continua me acompanhando em outros canais, você continua me acompanhando em outros movimentos, em lives, etc. Tá? Mas se dê a oportunidade de arriscar. Arrisque para ver. Quem sabe já chegou a hora e você consegue, que agora já é o momento para você participar. Né? Se você não der a chance, se você ficar limitado nas suas crenças de dificuldade, será que é para mim? Será que não é? Devo, não devo? Valquíria já preencheu, obrigado, um abraço. Vamos avaliar com carinho o seu form, seu questionário para ver se você já está pronta para participar. Como a gente vai fazer com todos, tá? Gratidão, gratidão pela presença. Agradeço muito a vocês, a Joyce também. Vai estar em breve na mentoria. Boa noite, estou fazendo a mentoria Ótima está Amanda. A Carmen está participando da mentoria também, como a Ivani, e ela está amando a mentoria. Então é um feedback, né? Você veja que quem está participando já está tendo resultados, está aprofundando, está conseguindo ampliar a sua consciência, conseguindo caminhar por uma direção de prosperidade, de abundância. E é isso que eu espero de vocês. Estou aqui disponível, tá? Estou aqui disponível para ajudar, tá? Com certeza, se você quer participar, a gente vai fazer, eu e a equipe, a Luciana, a Débora, a gente vai fazer o possível para você participar, tá? Você não vai dizer, Paulo, mas preciso disso, mas dá para ajudar dessa maneira, tal? A gente vai ajudar, pode ter certeza. A Lu está dizendo que amanhã vai colocar a gravação no grupo. Ah, legal, Lu, eu pensei que não ia ficar gravado. Mas, ó, como a Lu é boazinha, né? Ela vai colocar a gravação no grupo da mentoria e vocês podem compartilhar essa gravação com seus amigos, familiares. A Tereza aqui, muitas fichas estão caindo, muita coisa está mudando. É isso aí. Gente, fichas caindo é um termo antigo, né? Quer dizer que entrega que a gente é do tempo do orelhão, né, Tereza? Eu sou do tempo do orelhão também, as fichas caíam, tá? Aí ela está dizendo, sim, só que eles não terão os mesmos benefícios que você, porque eles vão preencher o forms amanhã, vocês vão ter benefícios que vocês vão ganhar hoje, tá? Mas preenchendo forms hoje, entrando na mentoria, vocês ganham esses bônus todos, tá? A Justine, vocês são maravilhosos, você também, Justine, também é maravilhosa, todos nós, né? Temos o potencial, só nós precisamos trabalhar nossas crenças, nossas ações, principalmente, e aí todos nós vamos aproveitar o nosso potencial. Bom, eu acho que é isso então, né? Já deu para trazer muitas ideias, abrir aí a caixinha de reflexões, ajudar vocês a diagnosticarem talvez mecanismos, hábitos, aqueles vícios que nós temos em padrões. A gente às vezes é viciado na escassez. Ai, que feio falar isso. Não é feio falar isso. A gente precisa olhar para a realidade, né? Tudo que a gente está muito acostumado, a gente acaba se tornando adicto. Fala isso é feio, vamos falar adicção, né? A gente acaba se habituando. Todo hábito é uma adicção. Adicção, um vício, tá? Então a gente precisa se desviciar, né? A gente precisa se libertar das adicções, tá? Para que a gente possa caminhar para uma vida mais próspera. Então, eu acredito que todos já tiveram chance. A Elo colocou 2 vezes, né, o link, tá, do formulário. Preencha, se dê a chance de participar, pelo menos do formulário, para a gente avaliar se você já está pronto ou não. E a gente vai entrar em contato amanhã com você para te dar um retorno, tá? Com todo carinho, com todo respeito, a gente vai dar um retorno, se você já está pronto ou não, para seguir para o próximo nível, para a próxima etapa, que é essa mentoria que vai aprofundar e trabalhar com as questões de transformação de padrões de escassez financeira, nos relacionamentos, na saúde, transformação para a cura. Tá bom, gente? Olha, gratidão.
pela participação de vocês. Eu fico muito honrado pela atenção de vocês, pela presença, pela interação que vocês tiveram, pela sinceridade, pela entrega, né? Nós trocamos muita coisa aqui através desse chat. Vocês abriram aí o seu coração, eu abri o meu coração também. E tenho certeza que a gente vai, daqui para frente, evoluir, né, nesse processo juntos, fazendo esse caminho de transformação para uma vida próspera e abundante. Tá bom, gente? Um beijo no coração, um forte abraço, desejo de muita prosperidade para todos. E vamos dar um retorno para todo mundo que preencheu o Forms, a gente vai dar um retorno, se você já está pronto ou não, para fazer parte desse movimento aí que tem tanta gente, dezenas de pessoas já se beneficiando, tá? Um beijo no coração, fiquem bem, mentalizem, sintonizem com a prosperidade e vai dar tudo certo, tá? Espero contar com vocês aí nesse processo que vai ser muito bom. Tchau, gente, até mais!